Meus queridos, oitavo ano, maravilhoso, maravilhosas e maravilhosos, bom dia. A partir desse momento, a gente começa a gravação da nossa live de hoje, né, da nossa aula de hoje. E a proposta, a ideia aqui é darmos continuidade àquilo que já vínhamos discutindo na semana passada acerca do corpo. Né? Lembra que eu falei com vocês que o volume 3 do nosso material de trabalho, todo ele, nós vamos nos debruçar sobre esse aspecto da nossa realidade, que é o corpo, e tentar pensar, né, tentar problematizar o corpo, né, fazer uma filosofia do corpo, refletir sobre o corpo, analisar o corpo numa perspectiva filosófica, de reflexão mesmo. Né? Refletir no sentido de valorizar, no sentido de dar ao corpo, vamos dizer assim, seu devido lugar. Por que eu estou falando isso? Daqui uns dias, quando vocês forem mais grandinhos, que estiverem lá no ensino médio já, vocês vão estudar, se for comigo até lá, né? Vocês vão estudar que ao longo da história da filosofia, nós tivemos várias tentativas, digamos assim, de desvalorização do corpo, né? Uma supervalorização do nosso lado racional, da consciência, da alma, e uma certa desvalorização do corpo, como se o corpo fosse alguma coisa, vamos dizer assim, menos importante em nós. Né? Por exemplo, tem um filósofo chamado Sócrates, que viveu lá na Grécia do século V. Ele teria dito que o corpo é o cárcere da alma. Né? É como se o nosso corpo fosse alguma coisa menos importante do que a nossa alma, como se ele fosse alguma coisa que nos prendesse, como se ele fosse alguma coisa que nos impedisse de chegar ao verdadeiro conhecimento e assim por diante. Platão também, um importante filósofo grego, teria falado nos seus escritos, nas suas obras, de que o conhecimento, a verdade estaria na ideia, estaria na alma, enquanto o corpo, as sensações do corpo produziriam engano e nos levariam ao equívoco. Portanto, Platão sempre fez uma filosofia no sentido de valorização, né, da nossa inteligência, de valorização do nosso conhecimento racional e de negação, vamos dizer assim, das sensações do nosso corpo, né? O desejo, a paixão, os sentimentos. Então, esse nosso aspecto sensível, isso deveria ser, vamos dizer assim, colocado em oposição ao corpo, em oposição à alma, melhor dizendo, sendo a alma mais importante do que o corpo. Várias tradições filosóficas e religiosas ao longo da história. O jovem Luiz, desliga aí fazendo o microfone, senão dá uma interferência aqui. Luiz, acho que foi, né? Então nós tivemos ao longo da história várias tradições filosóficas e religiosas que partiram desse entendimento de que o corpo é menos importante do que a nossa alma. Sempre o corpo foi colocado em oposição à alma, sendo o corpo menos importante. De uns tempos para cá, algumas filosofias tentaram revisitar o corpo, né? Quando eu falo revisitar o corpo, eu estou querendo dizer o quê? Essas filosofias tentaram dizer o seguinte: olha, o corpo também é um aspecto importante daquilo que nos constitui. Correto?
Nós não somos somente razão, consciência, alma, espírito, chame-se aí como queiram chamar, mas nós também somos corpo. E o corpo é um aspecto importante disso que somos nós, que somos humanos. Então, nós somos constituídos de corpo e de consciência, correto. Mas o corpo também ele tem sua importância, né? No sentido de tentar trazer de novo para o centro das discussões esses debates em relação ao corpo. Porque teve um tempo na história da filosofia, e principalmente, às vezes, uma influência meio que religiosa, né, que vai dizer assim, não tem problema você padecer no corpo, deixa o corpo sofrer, vamos submeter o corpo ao sofrimento para purificar a alma. Até na Idade Média tinha muito essa visão, né, de que o corpo deveria ser submetido ao sofrimento para que a alma pudesse ser purificada, né, para que a alma pudesse ser salva. Então a gente supervalorizaríamos isso que a gente chama de alma, enquanto o corpo ele ficou um pouco depreciado, né, como se fosse menos importante. Como eu falei, de um tempo para cá isso vem mudando, né, e algumas filosofias, alguns filósofos vão tentar trazer o corpo para o centro da discussão filosófica no sentido de valorização do corpo mesmo. O corpo tem que ser valorizado, o corpo deve ser valorizado, porque o corpo é um aspecto importante nosso, né? O corpo é um elemento que marca a nossa presença no mundo. Nós estamos no mundo enquanto corpo. Nós nascemos enquanto corpo. Nós desenvolvemos consciência, cultura, religiosidade, pensamento enquanto corpo. Então, o corpo é um aspecto extremamente importante que a gente deve valorizar, que a gente deve refletir sobre ele. Aí, meninos, o que o livro de vocês, o livro 3, né, a apostila 3, propõe? Que a gente reflita sobre o corpo no sentido de valorizá-lo enquanto saber cuidar, né? Cuidar bem do nosso corpo, com hábitos regulares de higiene corporal, de higiene pessoal, isso é importante. Com hábitos saudáveis, né? Com práticas saudáveis como exercícios físicos regulares e orientados, alimentação regrada e saudável. Que nós procurássemos estar em profunda conexão com o nosso corpo a partir da busca pelo autoconhecimento, não submeter o corpo a exageros, né, a torturas, né? Às vezes muitos de nós ficamos horas e mais horas acordados, não temos uma boa noite de sono, passamos a noite toda jogando, mexendo em alguma coisa. Então a gente está submetendo o nosso corpo a uma tortura. Aquilo que a gente ingere, aquilo que a gente come de alimento, manda para dentro do nosso corpo, muitas vezes vai matando um pouco as nossas células, né? Vai diminuindo a vitalidade do nosso corpo. Então, para a gente saber olhar para o nosso corpo e refletir no sentido de valorizar, cuidar, saber cuidar do corpo, ter um corpo saudável, partindo da ideia de que um corpo saudável ele é importante para a gente também ter uma mente saudável, e uma mente saudável é importante para a gente ter um corpo saudável. Parece que eles estão numa relação meio que dialética, aí, lembra da dialética que nós falamos nela algumas aulas atrás? Né? Então essa é a ideia que a gente vai percorrer durante o volume 3. Pensar um pouco sobre esse nosso lado que é o corpo. Às vezes a gente fica muito na razão, na reflexão, vamos pensar, vamos raciocinar, e a gente esquece que tem um lado físico nosso que está aí precisando, né, de alimentação saudável, de exercícios regulares e orientados, de uma saúde, manter bons hábitos de saúde, enfim, higiene pessoal, né? Então essas coisas que a gente vai tentar falar, que a gente vai tentar dialogar. Aí o livro ele começa falando dessa ideia de que o nosso corpo passa por mudanças, né? O nosso corpo passa por mudanças. E essas mudanças que nós vamos observando ao longo do tempo, cada uma delas provoca em nós algum tipo de comportamento,
né, Rayane? Quando você era criança, a mamãe ou o papai comprava as roupinhas, não era? A mamãe ou o papai ia em alguma loja, via uma roupinha lá qualquer e falava assim: Nossa, essa roupinha vai ficar bonitinha na Daiane, na Rayane. Aí levava a Rayane, era uma bebê, a Rayane não tinha nenhum poder de escolha, a Rayane não sabia nem o que era bonito, nem o que era roupa, nem nada. A mamãe e o papai vestia a Rayane, enfeitava a Rayane, mas a Rayane era quem? A Rayane era só uma bebê. Hoje, a Rayane já é uma adolescente. Possivelmente, não é mais a mamãe nem o papai que escolhem a roupa da Rayane. Possivelmente, a própria Rayane já tem gosto, já formou ao longo da vida, né? Já formou gosto. E ela mesma escolhe as suas roupas. A Rayane ainda, possivelmente, né, ela ainda não paga pelas roupas, porque a Rayane é só uma adolescente, né? E nessa etapa da vida, nós ainda, economicamente, nós somos dependentes dos nossos pais. Possivelmente, a Rayane escolhe a roupa, o papai e a mamãe pagam dentro das possibilidades de cada um, né? Dentro das possibilidades de cada um, não é verdade isso? O que tem de diferente de lá para cá? Lá, a Rayane não tinha autonomia, não tinha poder de decisão, não tinha capacidade de reflexão, não tinha gosto, né? Que era só uma bebê. Agora, a Rayane já tem uma relativa autonomia. Ela já pode escolher qual é a roupa. E ela vai escolher de acordo com algumas influências, né? O gosto pessoal, a moda, para que vai ser aquela roupa, se é uma roupa de praia, se é uma roupa de festa, se é uma roupa para ir na social com as amigas ou os amigos no final de semana. Agora a gente não pode fazer social, né? Do isolamento, mas na época que podia. Ou seja, a Rayane já consegue formular gostos. Assim é o Caio. A mãe e o pai do Caio escolhiam as roupas do Caio quando o Caio era bebê. Agora o Caio já tem a própria opinião, ele já começa a formar os gostos. Aí, nesse sentido, o livro conduz para a gente a seguinte reflexão: à medida que a gente vai crescendo, nós vamos relacionando de uma forma diferente com o nosso corpo. Bom dia, Miguel, bem-vindo. Nós vamos relacionando com o nosso corpo de uma forma diferente, no jeito de vestir, no jeito de falar, no jeito de comportar. Percebe como que o comportamento de vocês vão mudando? Porque o corpo muda, o corpo cresce, né? Há um desenvolvimento hormonal aí no corpo de vocês que modifica o jeito de pensar, né? Por isso que há quem diga que a adolescência é a fase mais complicada da vida, porque tem um turbilhão de hormônios aí dentro de vocês funcionando assim, parece uma panela de pressão. A imagem mais perfeita para a gente ilustrar a adolescência é isso. Uma panela de pressão, quando você bota um feijão, uma carne para cozinhar lá dentro, começa a dar pressão, aí ela faz aquele barulho, né, irritante de panela de pressão. A adolescência é essa fase da vida, é essa panela de pressão. Aí dentro tem um turbilhão de hormônios se movimentando. Esses hormônios vão mudando o nosso corpo, vão modificando a estrutura do nosso corpo, a estrutura física mesmo do nosso corpo, e automaticamente vão modificando o nosso jeito de pensar, né? Automaticamente vão modificando o jeito de comportar. A adolescência é essa fase meio que complicada, como dizem alguns, né? Complicada, como dizem alguns, justamente por isso. Porque tem gente que sabe lidar com ela de maneira muito tranquila, tem gente que passa um perrengue na adolescência, porque o nosso corpo começa a sofrer transformações, e a partir dessas transformações modifica o nosso humor, né? Por isso que há quem diga assim: nossa, adolescente, quando não é muito mal-humorado, é muito extrovertido, né? Às vezes é um mau humor desgramado, que não pode nem olhar, porque a pessoa... Às vezes é extrovertido ao extremo, que acha que tudo está na brincadeira. É difícil ter um equilíbrio. Por que é difícil? Porque o corpo está passando por processos de mudança, o corpo está passando por processos de transformação.
E aí, o nosso livro faz uma piada com isso, né? Faz uma piada com isso a partir da história do menininho aí. Até ontem eu era uma criança, ele está dizendo. Agora, de repente, falo e a minha voz parece ser de outra pessoa. O menininho está transformando, ele está se tornando um adolescente. Até ontem eu era uma criança. Agora a minha voz parece ser de outra pessoa, né? Os meninos parecem um besorrão. Né? Fica aquele vozeirão assim. Pois é. Olho o meu corpo e parece um corpo de outra pessoa. O corpo está transformando, o corpo está modificando. Ainda hoje acordei com 3 espinhas, aquelas fase das espinhas maravilhosas, né? Misericórdia, aquela fase das espinhas que o nosso rosto parece estar pipocando assim, a gente começa a ficar irritado com aquilo. Aí tem uns que não tem muita paciência, taca a unha, que ele troço inflama todo e vira uma bênção. A gente não quer sair de casa porque acha que espinha é coisa de outro mundo, que tá feio, que tá feia, se tranca dentro do quarto, começa a chorar, enfim, a mãe que sofre, né? O pai que sofre nessa hora. E 4 fios de barba. Tem uma brincadeira que diz que os meninos, quando nasce o primeiro fio de barba, ele coloca até esterco nele, tipo, coloca adubo para ver se cresce logo, que a gente fica ali olhando aquele negócio, contemplando aquilo, achando aquilo o máximo, né? Ninguém vai me reconhecer desse jeito, o menino falando. Chega, Júnior, vai se atrasar. Aí o Júnior, poxa, nem mesmo a minha mãe, até ontem ela me chamava de Juninho, né? Até ontem ela me chamava de Juninho. Então, ou seja, o menininho está em crise, né? O jovenzinho está em crise da adolescência, porque ele está lá tentando lidar com as mudanças do corpo dele, correto? E de repente a mãe chega, Júnior, e aí ele fala, caraca, até ontem eu era Juninho, agora eu sou Júnior. Daqui uns dias eu devo ser o Junão. É uma piada, é uma brincadeira que o livro faz para nos ajudar a olhar um pouquinho para essas mudanças com as quais o nosso corpo vão passando, o nosso corpo vai se transformando. Correto? Aí, meninos, eu tenho um conjunto de 6 palavras nessa proposta de atividade, um conjunto de 6 palavras. Essas 6 palavras, elas nos auxiliam, elas nos ajudam a pensar corpo, liberdade, pensamento, mudança, sensação. Isso quer dizer o quê? À medida que o nosso corpo modifica, até por uma questão hormonal, né, modificam-se também sensações, sentimentos, pensamentos. Isso muda em nós. Essas coisas mudam. Por que mudam? Porque a gente está num processo de mudança, a gente está num processo de crescimento. Daí a proposta é a gente utilizar essas palavras para pensar no nosso próprio corpo. Sendo assim, eu sugeri que vocês fizessem, né? Eu sugeri que vocês fizessem uma carta ao corpo. Qual é a proposta disso? É que a gente tentasse dialogar com o nosso próprio corpo. Imagina que o nosso corpo fosse alguém que estivesse longe de nós, né? E que nós tentássemos dialogar com o nosso próprio corpo. É uma carta ao corpo. Eu já recebi de alguns, né? Recebi do Caio, recebi da Maria Eduarda Chagas e recebi do Jean. Eu nem abri para ler, tá? Porque a ideia não era ler naquele momento, né? A ideia é que a gente compartilhasse essas opiniões, essas informações aqui, tá? Tudo bem, Davi, sem problema, tá? Eu compreendi, imaginei que fosse isso. A ideia é a gente compartilhar aqui algumas questõezinhas referentes ao corpo. Aí eu gostaria, Raquel, que você me perguntou, Rayane ou Raquel, gostaria que nós pudéssemos falar, que nós pudéssemos partilhar aquilo que a gente produziu nessa carta, né? Depois eu abriria uma aba ou ícone lá no portal para vocês me enviarem como atividade avaliativa.
de 0 a 3 pontos, foi o que eu falei, não é isso? Quem já me enviou por e-mail está ok. Quem me enviasse lá pelo portal, né, de 0 a 3 pontos como atividade avaliativa. A ideia, então, seria essa, que nós pudéssemos falar um pouco como é que eu percebo o meu corpo a partir dessa metáfora aí, dessa carta ao corpo. Quem topa em compartilhar com a gente que produziu? Quem topa? Aí no microfone. Tá valendo? E lembrando que toda live, quando alguém fala, né, quando alguém abre o microfone e fala, ou quando alguém escreve lá no chat alguma coisa referente à aula, eu estou anotando o nome, tá? Estou sempre com o caderninho aqui na mão, ó. Estou anotando o nome, correto? Porque isso é atividade avaliativa também, é como se tudo é avaliação, né? Filosofia, tudo eu avalio as falas de vocês, a colaboração de vocês nas aulas, a participação nas aulas, e etc. Né? Mas pode partilhar também, Raquel, pode fazer a leitura, ou assim, se não quiser fazer a leitura de uma carta, da carta toda, tenta pelo menos pontuar em linhas gerais o que foi produzido, né? O que vocês escreveram, o que vocês colocaram nessa carta. E aí? Quem topa em colaborar? Né? Quem topa em partilhar conosco aquilo que produziu? Topa, Caio? Maria Eduarda, topa? Cri. Não? Vai lá, Caio. Professor, é o seguinte, o que vem aí depois desse é o seguinte? Quando coloca assim, professor, é o seguinte, aí o que vem depois desse é o seguinte? Ixi, Maria, estão muito quietinho. Eu escrevi um texto, porém usei todas as palavras que eu vou escrever no chat. Beleza, tá? Pode ser também. Vamos mudar a dinâmica aqui para... Defina com uma palavra a sua relação com o corpo. Vamos colocar assim, em uma palavra, eu vou colocar em caixa alta, tá? Não é porque eu estou gritando, não. É só porque para separar das falas de vocês. Em uma palavra, defina a sua relação com o corpo. Essa vai ser a dinâmica, tá? E aí, a partir dela, vocês produzem, para quem não fez ainda, produziu é só mandar, quem não produziu, produz. Em uma palavra, defina a sua relação com o corpo. Né? Em uma palavra. Caio, Ana Clara, numa palavra. Ana Júlia, Claudete, Emanuele, Fernanda, Júlia, Melissa, Suelen, Rayane, numa palavra, como é que se a gente pudesse definir a nossa relação com o corpo em uma palavra, como é que eu definiria? Né? A Raquel, a primeira participação ali da Raquel, ela está colocando que tem uma visão positiva com o corpo, ela sente bem em relação ao corpo. E isso é um passo muito importante, né, para a felicidade. Quando a gente não está satisfeito com o nosso corpo, a gente acaba não ficando satisfeito conosco mesmo, né? E aí as coisas acabam deteriorando, né? Mau humor, falta de empatia com o nosso próprio corpo. A Ana Júlia aposta na palavra gratidão. Ana Júlia Colodete, né? Desculpa, Ana Júlia Colodete aposta na palavra amizade. Ela se entende como sendo amiga do próprio corpo. Isso é bacana, né? Isso é bacana. A Maria Eduarda Chagas aposta na palavra gratidão. E às vezes nós temos que ser gratos pelo corpo que temos, né? Eu estava lendo um artigo outro dia, lendo um artigo e vendo algumas imagens de pessoas que têm o corpo faltando membros, vou colocar aqui entre aspas,
né, que tem as deficiências no corpo, eu não gosto muito dessa palavra, mas me falta outra agora, eu coloco entre aspas. Pessoas que têm as suas deficiências, as suas necessidades especiais, né, porque não tem um braço, às vezes não tem uma perna, às vezes é cego, às vezes não fala, às vezes não escuta. E como essas pessoas desenvolvem outras habilidades, né, desenvolvem outras maneiras de relacionar com o mundo, de interagir com o mundo. A Maria Eduarda Chagas aposta na gratidão. A gente tem que ser grato pelo corpo que temos, porque ele é aquilo que marca a nossa presença no mundo. Perfeito, Chagas. A Isabela, ela coloca duas palavras opostas: o conflito e a gratidão. Né? O conflito e a gratidão. O conflito, porque às vezes, eu vou falar por mim, né? Às vezes nós não estamos satisfeitos com alguma coisa, né? Nós não estamos satisfeitos. Eu, por exemplo, queria muito ter os olhos verdes da minha mãe. E fico assim, às vezes, o tempo todo, caraca, quando eu me olho no espelho, eu fico assim, poxa, por que eu não tenho os olhos verdes da minha mãe? A minha mãe herdou do meu avô. O meu avô era negro de olhos verdes e a minha mãe tem os olhos verdes lindos. Eu fico assim, caramba, poxa, por que eu não tenho aqueles olhos verdes bonitos da minha mãe? Aí fico olhando, pô, esses olhos meio assim e tal. E agora minha sobrinha nasceu com os olhos verdes. Né? Aí eu fico, pô, por que não fui eu? Né? Foi logo ela, lá no final da linha, nasceu com os olhos verdes. Então, às vezes a gente tem um conflito com o nosso corpo por conta de uma série de coisas. Né? Ou porque não desenvolveu, não cresceu muito, se a gente é muito grande, muito alto, né? Por que eu não sou um pouco mais baixo? Se eu sou muito baixo, por que eu não sou mais alto? Né? Às vezes somos um pouquinho cheinhos, caraca, tô gordo, tenho que emagrecer. E se é magro demais, poxa, por que eu não desenvolvo um pouquinho? Então essa ideia do conflito. Tá? E esse conflito na adolescência ele intensifica. Adolescente, se aparecer uma gordurinha localizada do lado direito da coxa, já é um problemão sério, né? Já é um problema muito sério. Então a ideia do conflito, às vezes nós relacionamos de uma maneira muito conflituosa com o nosso corpo. Nunca estamos satisfeitos com o nosso corpo. E, ao mesmo tempo, a Isabela também fala da gratidão, né? A gratidão pelo corpo que temos. O Caio escreve um textão ali dizendo assim: conforme o tempo passa, o nosso corpo passa por mudanças, tanto na forma do pensamento como na liberdade de expressão. Ficamos mais maduros, nossos sentimentos mudam e também a sensação de sentirmos que, que estamos ficando mais velhos. Né? Essa ideia de que, à medida que o tempo passa, o corpo muda e modifica os nossos pensamentos, modificam os nossos sentimentos. Gente, vocês não conseguem visualizar isso com muita nitidez, com muita frequência, mas é muito engraçado. Eu que dou aula do 6º ao 3º ano do ensino médio, eu acho isso muito engraçado. O gurizinho, a gurizinha, quando está no 6º ano, vocês chegam na escola do 6º ano tão fofinhos, né? Alguns levam a lancheirinha ainda, algumas vão com aquele laço no cabelo, os meninos vão com aquelas mochilinhas de algum personagem de desenho animado, algum super-herói, tão bebezinhos, tão fofos, tá? Vivem correndo para lá e para cá ainda. Aí, à medida que vai crescendo, chega lá no 6º ano, lá no 3º, melhor dizendo, chega lá no 3º, aí se observa, caraca, não era aquele gurizinho, bacurizinho que chegou no 6º ano, parecia um dia desse. É isso aí, Caio. O nosso corpo muda, a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo mais reflexão, a gente vai desenvolvendo outros comportamentos, outras formas de relacionar com o nosso corpo, e aí é um processo de amadurecimento. Isso é muito bacana. Tipo a um amor e ódio, Ana Júlia Colodete, exatamente isso. Uma espécie de amor e ódio, né? Aquela ideia ali de que ao mesmo tempo eu estou super bem,
ao mesmo tempo eu não estou bem, né? Os pais têm os olhos verdes, Rayane, você não tem nem seu irmão. Pois é, lá em casa ninguém tem os olhos verdes da minha mãe. Minha sobrinha, filha do meu irmão, né? Puxou os olhos dela, verdinho, 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 que chega a brilhar. E aí ele dá uma vontade de ficar com aquela invejdinha. Poxa, por que não é em mim, né? Mas tudo bem. A ideia de aceitação, ótimo. O Jean está trazendo ali a ideia da aceitação, né? A questão da aceitação do nosso corpo, tá? Aceitação do jeito que nós somos. Não dá para a gente ficar em guerra conosco mesmo, ah, aceitar do jeito que nós somos. É claro que a gente tem que buscar aperfeiçoar, buscar melhorar, né? Cuidar bem do corpo, relacionar bem com o corpo, né? A gente tem que buscar melhorar isso, mas a ideia da aceitação. A aceitação do corpo é um fenômeno interessante para a gente poder relacionar bem conosco mesmo e com o mundo, né? Se você é muito alto, não tem como, filhote, já era, tem que se relacionar com essa sua altura. Se você é muito baixo, também não tem como, filhote, você vai ter que relacionar com isso, com a estatura, né? A questão de estatura física, de tamanho. Agora, com relação se é, desculpa, muito gordo, aí analisa isso, pode ser que seja um fenômeno relacionado à saúde, à ansiedade, aí a gente tem que procurar uma orientação de um profissional da área da saúde para ver do que se trata. Desculpa. Pode ser uma questão hormonal, pode ser uma questão social, de ansiedade. Eu conheço pessoas que desenvolveram a obesidade por conta de ansiedade. Eu conheço pessoas que desenvolveram obesidade por questões hormonais. Aí regulou a questão hormonal, a pessoa voltou a um corpo regular, um padrão regular. E tem pessoas que têm tendência genética para isso. Aí você vai fazer o quê? Se você tem uma tendência genética a isso, né, você não tem que sofrer, você não tem que se lamentar e viver lamentando como se fossem a escória da humanidade, porque tem uma tendência genética a engordar. Isso é muito complicado, né, Jeane? Então, essa ideia da aceitação do corpo como ele é. E se for uma questão que você pode melhorar, que você pode se cuidar, que você pode se tratar, ok. Se não for, se for uma questão hormonal, se for uma questão de outra ordem, a gente tem que procurar a orientação de um profissional da saúde, para ver de um profissional do campo aí da nutrição, da endocrinologia. Hoje nós temos profissionais mega competentes no mercado que nos ajudam a gente a relacionar melhor com o nosso corpo, né? A gente tem que buscar essas ajudas. Se eu não dou conta disso sozinho, a gente tem que buscar essas alternativas profissionais para melhorar a nossa estima, né? A nossa relação com o corpo ela pode ser melhorada. A Rayane está pontuando aí a questão da ansiedade. Tem muitos adolescentes, Rayane, na sua idade, mega ansiosos, e muitos adultos mega ansiosos também. Eu, por exemplo, essas semanas de pandemia, eu estou num nível de ansiedade tão grande, coitado das minhas unhas, né? Eu vim roer unha. Está tudo aqui quase que no sangue mesmo, de tanto ficar ali, né, roendo, por conta da questão da ansiedade. A ansiedade é uma questão que precisa ser trabalhada, porque ela pode desenvolver outras coisas, né? A ansiedade não é bom para a saúde. Como é que eu controlo a minha ansiedade? Tentando ler, procurando lugares calmos, um bom filme, uma boa série, né? Estando na companhia de pessoas agradáveis, a gente vai buscando alternativas para controlar a ansiedade. Eu controlo a minha sim. Se um dia eu precisar de ajuda profissional, eu vou procurar ajuda profissional, né? Um psicólogo, um psiquiatra, alguém do gênero. Mas até o momento eu ainda consigo dar conta da minha ansiedade. Então, ou seja, a ansiedade, crises de ansiedade, né? Elas podem repercutir no nosso corpo, com manchas, com às vezes fissuras, né? Às vezes altera o nosso humor, né? Às vezes altera o nosso metabolismo.
A gente tem que tomar relativos cuidados em relação a isso. Quem diz que vai morrer cedo? Não, não vai. Né? Crise de ansiedade hoje ela é perfeitamente tratável e ela é perfeitamente controlada. É só a gente buscar o auxílio de um profissional da saúde para nos ajudar. E eu conheço muitas pessoas que controlaram as suas ansiedades com apoio espiritual. Né, com apoio espiritual. Às vezes a gente acha que a espiritualidade ela não nos leva a lugar nenhum, mas ela é interessante ter um apoio espiritual. E quando eu falo do apoio espiritual, não estou falando nem da religião. A religião é só um aspecto da nossa espiritualidade, mas as artes, a dança, a música. Né? Eu conheço pessoas que foram curadas de depressão por meio de música, né? Por meio de dança, por meio desse aparato espiritual mesmo, que é importante, a gente tem que desenvolver isso, tá bom? Então, ou seja, a nossa relação com o corpo, ela pode ser trabalhada, nós podemos trabalhar a nossa relação com o corpo. Né? A gente pode melhorar isso, em busca do quê? De uma estima melhor, de uma visão melhor sobre nós, de uma imagem melhor sobre nós. Rayane pontuando aí um aspecto interessante, que é a questão hoje, muitas pessoas cada vez mais cedo entrando em tratamentos à base de imunodepressores, de remédios para depressão, de remédios depressivos e assim por diante. Né? Cada vez mais jovens, a depressão na adolescência, crianças com depressão, isso é uma realidade do nosso país, do nosso século. Há uns 30, 40 anos atrás, isso não era muito evidente. Pode até que existia, mas não era muito evidente. Hoje não, hoje isso está muito evidente, cada vez um número maior, né, de crianças com depressão, de adolescentes com depressão, justamente porque não consegue dar conta dessas questões aí da ansiedade. Luiz está colocando a ideia de que às vezes muitos pais, inclusive, acham que a ansiedade é bobeira. É porque às vezes os nossos pais eles fazem uma outra reflexão, né? Viveram numa outra época, num outro tempo, em que isso era considerado bobeira mesmo. Na época do meu avô não existia depressão. Aliás, ela existia, mas isso, ninguém nem se falava nisso. Isso era falta de Deus, era falta de qualquer outra coisa, né? As pessoas julgavam muito. Pode ser que ainda os nossos pais reproduzem esse tipo de comportamento, não por maldade ou por malícia, mas às vezes por desconhecer mesmo, às vezes por desconhecimento, né? Às vezes por não saber do que se trata, não conhecer o problema, acaba reproduzindo esse tipo de comportamento. Mas há cada vez mais hoje orientações mais recentes, né, nos ajudando a gente trabalhar essas questões de uma maneira mais leve, enfrentando a questão com um profissional da saúde, com respeito, com solidariedade a quem passa por esse tipo de questão. Acho que a gente consegue. Exatamente. A agenda dos consultórios de psicologia e de psiquiatria estão cada vez mais cheios devido a esses problemas que são fenômenos do mundo atual, né? Depressão, crise do pânico, crise de ansiedade, todas essas questões que são questões atuais e que a gente tem que enfrentar com elas, tá bom? Meninos, o nosso tempo já está caminhando para o final. Eu vou abrir um link, vou abrir uma aba no portal para vocês encaminharem as cartas ao corpo, tá? Escrever em forma de carta, tá? Cartas ao corpo. E essas discussões a gente vai ampliando elas a partir de agora, tá bom? Bom dia, tenham uma linda semana, até a nossa próxima aula.